Fala, galera. Que rodada, hein, galera? Que rodada. Tivemos tudo. Briga lá embaixo contra o rebaixamento. Nós tivemos briga pela liderança, briga por G4. Nós tivemos clássicos, né? Enfim, tivemos tudo nessa rodada. Bom, a rodada começou com o jogo do Corinthians, né? O Corinthians vence o Atlético Mineiro por 1-0, em contraste com aquele jogo horrível contra o Santos, né? E que levanta uma questão, né? Porque o Corinthians só vai ver bem dentro de casa. Porque assim, por exemplo, o Corinthians perdeu pro Flamengo, né? Perdeu pro Flamengo. Só que a gente pensa no negócio. O Corinthians jogou contra o Flamengo, mas teve vontade, né? Por mais que teve o Yuri Alberto dando cavadinha, ele depois foi lá e fez o gol. Então, assim, mostraram que o time do Corinthians estava com vontade de ganhar. E acabou perdendo porque o time do Flamengo é forte, é bem mais forte que o Corinthians. Então, assim, a gente vê que o Corinthians tem mais vontade dentro da arena. Contra o Santos, por exemplo, foi aquele retrato que a gente viu. Um time apático, horrível, sem vontade, sem nada. E aí pode ser do primeiro ao último, né, da tabela. Tudo bem. Contra o primeiro a gente bateu o ano inteiro. Mas vamos considerar que no Campeonato Brasileiro, como visitante, a gente perdeu o Palmeiras. E perdemos do Sport, que é o último. Então, assim, de uma ponta a outra, o Corinthians vai mal como visitante. Claro, teve alguns jogos, como o Internacional, né, que a gente quase ganhou, fomos prejudicados, né, enfim. Contra o Fluminense, que a gente já nem foi muito bem, mas a gente ganhou, né, enfim. Então teve alguns jogos interessantes fora de casa, mas a maioria contra a Juventude, né? Falando de times bem fracos lá de baixo, nós perdemos. Então assim, o Corinthians dentro de casa é as mil maravilhas, né? Pelo menos com a torcida empurrando tem pelo menos um pouco de vontade, né? Agora fora tá difícil. Fora tá difícil. A gente precisa ver o que pode fazer para esse time ter vontade sem a torcida apoiando, né? Enfim, porque assim, a gente sabe que a torcida do Corinthians ela é diferenciada, né? Enquanto os outros times só aparecem em clássico, jogo decisivo, a torcida do Corinthians sempre está lá. E isso não é uma coisa que só o corintiano fala. Todo mundo sabe disso, que a torcida do Corinthians ela é extremamente diferenciada. Cruzeiro e Fortaleza. Esse foi um jogo que o Cruzeiro logo abriu 1-0 e eu achei que o Cruzeiro ia ganhar fácil. Mas não, galera. Quando eu olhei assim, eu bati o olho, que eu não assisti o jogo, bati o olho no celular de novo no dia seguinte para olhar o resultado. 1-0. O Cruzeiro manteve 1-0 até o final. Inclusive, é por isso que eu acho que o Cruzeiro não tem time para disputar o Campeonato Brasileiro. Não acho. Por isso que inclusive, eu acho que a maioria acha que vai ficar ou com o Palmeiras ou com o Flamengo. E por falar em Flamengo e Palmeiras, sim, galera, o jogo, o jogo do ano, aquele jogo que todo mundo espera, que até quem não gosta de futebol assiste, Flamengo e Palmeiras. O jogo para definir o destino do Campeonato Brasileiro. E foi um jogaço de bola, né? Bom, nós tivemos algumas coisas, o jogo já começou com o Palmeiras sendo prejudicado, isso fez o Brasil inteiro comemorar, né? Por quê? Porque o Palmeiras vem sendo beneficiado o ano inteiro e inclusive foi beneficiado recentemente num pênalti escandaloso contra o São Paulo. E aí, quando toca assim, é o que eu falei, toma lá da cá, uma hora vai ser um, outra hora vai ser outro. Mas palmeirense que tá aí chorando agora, não se esqueça que você fez sempre pouco caso do ano inteiro que vocês estão sendo beneficiados. Então agora aguentem. E nós tivemos também a estreia do goleiro Carlos Miguel. Carlos Miguel é aquele, né, galera? O Carlos Miguel, né? Aquele que caiu fora, né? E que foi castigado. Primeiro que ele foi pro Nottingham Forest e não foi escalado nem nada. Foi deixado de escanteio, poucos jogos. E aí ele vai pro Palmeiras agora com o intuito de substituir o Everton. E assim,
As primeiras 3 bolas do Flamengo entraram, galera. As primeiras 3 bolas do Flamengo entraram. E assim, né? Eu falei, eu lembro que minha mãe perguntou, né? Ele é ruim? Eu falei, não, ele é um ótimo goleiro, mas ele nunca mais vai jogar como ele jogou um dia. Enfim. E acabou 3-2, né? Eu não vi o segundo tempo, até porque era aniversário da minha mãe, a gente foi no cinema, né? Então, eu acabei não vendo o segundo tempo do jogo. E não teve muita coisa no segundo tempo também, porque foi 3-1 no primeiro tempo, só teve o gol do Palmeiras ali no final. Enfim, grande jogo, mas que, por mais que a vitória do Flamengo, o Palmeiras ainda é líder, com a mesma pontuação de 61, mas tem uma campanha melhor. Enfim. Bom, Ceará e Botafogo. Botafogo voltando a vencer, né? Enfim, né? Botafogo tá lá em cima, né? Disputando lá em cima. Mas que vence o Ceará, que não é um time lá muito forte. Sabe que não é, então não é nenhuma novidade essa vitória do Botafogo. E nós tivemos o atropelo do Mirassol. O Mirassol no domingo passou o carro no São Paulo. Teve até gol do Reinaldo, né? Lei do ex. 3-0, passeou para cima do São Paulo e se garantiu pelo menos algumas rodadas no G4. Internacional Sport. Isso daqui não é novidade nenhuma, né? Jogo no Beira-Rio, Internacional 2-0 no Sport, fácil. E agora mais um atropelo, né? 4-0 pro Bahia em cima do Grêmio. E esse jogo é legal que a gente pode ver o Farid, né? O Farid, grande Farid, né, galera? Gosto muito dele, principalmente quando o Grêmio perde, é muito legal. E num jogo desse aí fica louco, muito da hora. O Bahia jogando de Superman, né, galera? Tá jogando de Superman. Como pagar mico sem ser criança, né? Criança paga mico, né? Vestindo essas roupas aí de super-herói, enfim, né? E agora eles pagaram mico também. E se o Bahia não mete esse 4-0, né? A lá Superman, ia virar meme, né? Ia virar meme. A gente sabe que essas coisas é pra dar margem pra virar meme. Nós também tivemos em Caxias, Juventude e Bragantino. Juventude volta a vencer, vence o Bragantino por 1-0, mas continua afundado na zona do rebaixamento. Vasco e Fluminense, o clássico, né? O clássico da rodada. O Vasco venceu o Fluminense por 2-0 e eu não sei o que está acontecendo. Alguém chame as autoridades, porque o Vasco já está em 8º. Então, assim, misericórdia. O que está acontecendo? O Vasco em 8º lugar. É claro que eu acho que ele perde esse lugar logo, enfim. Mas é um estado de calamidade pública, né? Enfim. E nós tivemos o jogo para definir se o Santos ia distanciar da zona, ia deixar todo mundo tranquilo, porque o Vitória ia ficar cada vez mais afundado, ou se o Vitória lá na Vila ganhar e botar todo mundo na fogueira. Foi exatamente o que aconteceu. 1-0 pro Vitória, gol de pênalti, que o Brasão, não sei o que aconteceu com ele resolveu voar para cima do jogador, ele achou que o jogador era a bola. Pênalti claro, 1-0 Vitória, o único momento interessante da partida, que foi um jogo feio. Eu fiz questão de assistir esse jogo para torcer contra o Santos. E foi um jogo horrível. Eu tava com sono, galera, assistindo esse jogo, porque era tarde da noite. Então, essa foi a rodada, galera. Essa foi a rodada que coloca tudo em aberto, de cima a baixo da tabela. Com o Flamengo agora encostando no Palmeiras. E, nossa, eu nunca comemorei tanto a vitória do Flamengo e acho que eu nunca vou comemorar mais, né? Vão ser poucas vezes na minha vida que eu vou comemorar uma vitória do Flamengo, né? Enfim. Mas, principalmente porque eu comemorei cada gol que esse Carlos Miguel tomou, né? Pra não falar o que eu penso desse cara, né? Porque a gente não tem advogado, né, galera? Enfim. E nós tivemos também, como eu falei, Santos e Vitória, que era o jogo para definir o destino dos times que estão lá embaixo. O Vitória ganhou, isso é até ruim pro Corinthians, viu, galera? Isso é até ruim pro Corinthians. Claro que o Corinthians não tá numa situação tão difícil, mas a gente precisa considerar, primeiro, as situações mudam. Segundo, que a gente vai pegar o Vitória no gás, porque o Vitória tá vindo de um arranque, parecia que já estava até rebaixado, está vindo de um arranque, a gente vai pegar o time do Vitória lá na Bahia no sábado. Então, vai ser um jogo difícil, galera, difícil, porque o Vitória vem de uma maré boa, vai ser
Inclusive que a gente queria muito que o Vitória ganhasse para botar alguém ali dentro da zona, né? E dessa vez a gente não vai poder torcer por isso, né? A gente tem que torcer para que o Corinthians faça o resultado lá em Salvador. Enfim, essa é a rodada, galera. Eu gostei de falar sobre isso porque a rodada foi realmente interessante, então trouxe todos os resultados aqui para vocês, para a gente dar uma discutida sobre cada coisa que aconteceu nessa rodada. Então é isso. Falou.